Quem seria o Tobias? Quem seria o Tobias do capítulo 2 do livro de Neemias, quando ele, por ordem do rei Artaxerxes, veio restaurar o templo do Salomão, feito por Salomão, o templo de Israel. E Tobias resistiu, ele, não só Tobias, mas Sanbalate. Então, daqui a pouco ele dá a resposta para protestantes dessas igrejas tradicionais que costumam falar mal de Tobias. Porque na Bíblia tem um livro de Tobias, na Bíblia católica. O nome do livro é Tobias. O autor do livro são dois, o pai e o filho, Tobit. Então Tobit era um cara que pertencia à tribo de Neftali, a tribo de Israel. Ele era caridoso por baixo da conta. Nos fins da vida teve uma provação. Ele fazia, enterrava mortos. Uma época que ele fazia enterro de pessoas que morriam de graça, velava seus corpos, dava comida aos pobres, gastava 20% do seu dízimo com a pobreza, com as pessoas, com os estrangeiros. Fazia tudo aquilo que manda a Bíblia, mais alguma coisa, era caridoso demais. E fazia observações da lei, como não comer carne de porco, não frequentar tenda espírita, essas coisas assim. Só servia ao Deus de Israel. E acontece que a história dele é muito linda. No final, quando ele ficou cego, perto do final, ele mandou o filho dele pegar a herança. E o filho dele foi e já voltou com a mulher, são e salvo, em companhia do anjo Rafael. Eu não quero contar essa história porque é longa, né? São, parece que 10 capítulos. Agora o que acontece é o seguinte, que alguém querendo defraudar essa história, querendo falar mal de Tobias, que era um homem santo. E na história o que revela é o pai dele, que era Tobit, que era mais santo do que ele. Ele eram pessoas santas. Então, para defraudar esse livro, para falar mal, alguém está dizendo que lá no capítulo 2 de Neemias, esse Tobias, filho de Tobit, aparece para barrar a restauração do templo do Senhor Deus, o templo de Israel. Agora, acontece que quem dá essa informação é pessoas do coração mau e sujo, né, que acha que é dono da verdade. Porque o Tobias aqui que eu estou falando, comentando a Bíblia, é Tobias da tribo de Neftali. Ele é um neftalita, é uma das 12 tribos de Israel. Agora, o Tobias, lá no capítulo 2 do livro de Neemias, é da tribo dos Amonitas. Os Amonitas vêm de Amon. Amon é filho do pecado, de Ló com uma das filhas. Ló, quer dizer, então o cara não tem nada a ver com tribo. Logo, o cara não tem a ver com nada com tribo de Israel. E se você ler o capítulo 13 do livro de Neemias, no próprio capítulo você tem a resposta. Porque no capítulo 13, Neemias expulsa, que ele é profeta, né? O profeta Neemias expulsa Sanbalate e expulsa Tobias. Por quê? Porque eles não pertenciam à tribo de Israel. Eles eram espíritas. Eles não adoravam o Deus de Israel. Então, não tem nada a ver com Tobias lá no livro de Tobit, né? No livro de Tobias. Não. Tobias lá era o santo que pertencia à tribo de Neftali. E o Tobias aqui, no capítulo 2 do livro de Neemias, ele pertence à tribo de Amon. Já era a pessoa adulterada que estava lá em Israel. Por que ele não foi a favor da construção do templo? Porque o templo de Israel sendo restaurado, a lei de Deus ia entrar em vigor, de expulsar os espíritos estrangeiros. E foi isso que aconteceu, justamente no capítulo 13, ele foi expulso, né? O Tobias. Então o Tobias do livro de Neemias, ele pertence à tribo dos Amonitas, os verdadeiros inimigos do povo de Deus, inimigos do povo de Israel. Nada tem a ver. O livro continua intacto. É um dos livros mais maravilhosos do mundo. Não existe uma história tão belíssima como aquela. Agora, tem pessoas de hoje, né, santo do pau oco, gostam de falar mal do livro só porque o livro é católico. Se fosse na Bíblia deles, o livro era tudo. Mas como é na igreja católica, o livro não presta. Amém?